Ora, boa noite a todos. Como estão? Sejam bem-vindos. Ora, eu atrasei aqui hoje a pedido de alguns brand partners por causa do jogo. Atrasámos aqui um bocadinho o começo desta reunião, uns minutinhos. Mas também o jogo agora já está quase a começar e daqui a nada o pessoal que está a ver o jogo já se junta a nós para assistirem a esta reunião. Eu julgo que devemos ter por aqui convidados, pessoas novas. Vou apresentar-me, depois vou convidar a doutora Susana a apresentar-se também. Antes de começar, pedir-vos a todos desculpa porque estava previsto que estivéssemos aqui as três, eu, a doutora Susana e a doutora Isabel Pereira, mas ela acabou de me ligar há bocadinho, sofreu um pequeno acidente de viação, nada de grave, está tudo bem, foi apenas um choque em cadeia, uma coisa ligeira, mas naturalmente que fez com que ela se atrasasse e não pode estar presente. Ela diz que assim que esteja despachada entra na reunião, mas vai atrasar-se um bocadinho. Ora bem, então eu vou apresentar-me, sou Teresa Pires, tenho 56 anos, vivo em Portimão, sou psicóloga e hipnoterapeuta. Portanto, a minha área de formação e de prática clínica é a saúde mental, e estou na LifeWave desde março de 2023. É com muito gosto que estou aqui hoje, juntamente com a doutora Susana, para mais uma vez vos falarmos desta tecnologia e naturalmente abrirmos também aqui um bocadinho, se tivermos tempo, a antena para que vocês nos possam colocar algumas questões ou algumas dúvidas. Nós hoje vamos apresentar mais algumas curiosidades relativamente àquilo a que é a tecnologia de David Schmidt, porque dedicamos algum do nosso tempo a estudar os produtos e tudo aquilo que está relacionado com esta tecnologia. E naturalmente que hoje vamos apresentar-vos aqui algumas curiosidades, mas também vamos ter um testemunho muito impactante. Portanto, agora vou passar aqui a palavra à doutora Susana para que ela se apresente também e nos fale um bocadinho sobre aquilo que vamos falar aqui hoje. Susana, boa noite, bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Um olá especial aos convidados de hoje, porque são sempre os convidados que talvez não é que mereçam mais a nossa atenção, mas são os convidados que têm a coragem de entrar pela primeira vez nestes encontros. Então, eu agradeço a confiança de nos ouvirem hoje. O meu nome, como eu já disse, ou a Teresa, é Susana, eu sou Susana Marques, vivo na Figueira da Foz, tenho 51 anos e depois de ter abandonado ou de ter desistido de ser advogada, iniciei por estudar microscopia de campo escuro. Hoje vão ver aqui algumas imagens do meu trabalho que vamos apresentar na prática com esta tecnologia. Formei-me na Escola Superior depois de Medicina Chinesa em Lisboa e mais recentemente, há cerca de 10 anos, fui para a Espanha fazer formação e formei-me na famosa ozonoterapia. Portanto, acabo por exercer uma terapêutica integrativa e estou dentro da LifeWave, neste projeto, desde julho do ano passado, um bocadinho pela minha profissão, porque me levaram para fazer um bocadinho o teste, mas vamos agora avançar sobre a apresentação. Sim, Exatamente. Teresa. Sim, exatamente. Olha, Susana, nós hoje decidimos não ter PowerPoint porque vamos ter um PowerPoint com dois temas que nós escolhemos para falar aqui e para que as apresentações não sejam sempre iguais, não é? E maçudas, para quem está aqui a ouvir todas as semanas. Nós vamos falar aqui, primeiramente, um pouco sobre o X39, não é? O X39 é uma nanotecnologia tecnologia criada por David Schmidt. E nós costumamos aqui muito dividir as nossas apresentações em três parâmetros, que é a luz, o peptídeo e as células estaminais. E, portanto, se calhar vamos aqui falar brevemente sobre aquilo que é o X39,
sobre a tecnologia e depois apresentar então aquilo que nós preparámos para hoje. David Schmidt aproveitou a energia do nosso corpo, não é? Nós somos luz. E eu acho que ele fez isso muito bem. E tu explicas isso de uma forma brilhante. Queres nos falar um pouco sobre isso? Sim, pode ser. Podemos começar por aí, como tu disseste e muito bem. O objetivo é simplificar as apresentações de maneira a que as pessoas percebam que nós temos na mão uma tecnologia maravilhosa, não é? Por isso vamos falar hoje do X39 e de toda a tecnologia, porque a tecnologia da LifeWave, a base é a mesma. Como tu disseste e muito bem, o Dr. David Schmidt aproveitou, se calhar não devemos dizer essa palavra, o Dr. David Schmidt, como cientista, não é? Uhum. Ele fez aquilo que um cientista faz, usar o conhecimento, não é? E desenvolver esse conhecimento. E foi o que aconteceu aqui. O Dr. David Schmidt utilizou, retificando a palavra mais uma vez, o conhecimento já existente dentro da ciência de fototerapia, fotobiomodulação. Exato. Basicamente, a terapêutica da luz diverge em duas coisas, são a de, digamos, baixas frequências e altas frequências. Eu, pessoalmente, na minha prática clínica, utilizo, e como é óbvio, as baixas frequências. Todos os terapeutas, ou quem trabalha com acupuntura, ou quem trabalha com a estética, a não ser estética médica mais avançada, é essa onda que utiliza. A outra é mais a onda mais de cirurgia, portanto, mas Exato. também é luz. Pronto. Uhum. E o que o Dr. David Schmidt fez, e esta empresa, foi utilizar esse conhecimento de que forma? A luz é impactante no nosso organismo, tem efeito terapêutico, não é? Através destes lasers e várias máquinas, como falámos. Inclusive até hoje em dia no diagnóstico, que é utilizado também, por exemplo, a nível de endoscopias, é Exato. muito utilizado também gástrico. Mas aqui o que nós vamos utilizar a fototerapia endógena, ou seja, a nossa luz, não é? Aqui nós vamos utilizar a nossa luz, que é o nosso infravermelho, sim, porque nós, os seres humanos, também temos uma luz, também Exato. vibramos numa frequência, também de baixa frequência, porque a nossa luz, o nosso infravermelho, é uma onda de baixa frequência que vai impactar no nosso maravilhoso X39. Exato. Basicamente, o Dr. David Schmidt, conhecendo ele como cientista o poder da fototerapia, não é? Neste caso, fotobiomodulação, não é? Vai ser utilizada nesta tecnologia. Porquê? Porque quando nós utilizamos o X39, nós vamos modelar informação e acho que tu e nós vamos falar nisso mais à frente e a Exato. Isabel, se conseguir entrar, não é? Mas basicamente, Teresa Luz é utilizar, Teresa, a luz, a fototerapia é usar, neste caso, a nossa, porque os casos que apresentei, nós utilizamos um laser, a luz vai de fora para dentro. Nós, não é? Projetamos a luz destes aparelhos para dentro, ou inclusive nas máquinas, quando nós sujeitamos uma criança à luz, quando nasce, não é? Quando Uhum. precisa de receber, são outro tipo de aparelhos. Neste caso, nós vamos utilizar a nossa luz de dentro para fora, mas é também uma fototerapia. O mais importante é termos cada vez mais conhecimento e percebermos que realmente nós temos esta luz, é o que é o chamado infravermelho. Isto é para falarmos de uma forma muito simples, para toda a gente nos entender, não entrando em definições técnicas, não é, Teresa? Uhum. O Sim, importante é exatamente. percebermos, e tu vais explicar isso, e nós as três, é percebermos quando entendemos de que forma é que o X39 funciona no nosso organismo, basicamente é resumir isto a isto, é utilizar a nossa luz, o nosso infravermelho, como se nós fôssemos um laser, a luz que vai impactar nos nanocristais. Uhum. Exatamente. Sim, e tu disseste muito bem que David Schmidt tirou partido, não é? De tudo aquilo, sendo um cientista, e para falar também do peptídeo e daquilo que vamos falar a seguir, para irmos complementando aquilo que é esta tecnologia,
quando nós falamos do peptídeo, David Schmidt também tirou partido de tudo aquilo que estava estudado, o peptídeo de cobre, o GHKCU, que é também muito importante aqui no X39, ele está imensamente estudado. E como um cientista, naturalmente, como tu referiste muito bem, os cientistas fazem isso constantemente. Eles pegam nos estudos que já existem, continuam a estudar e a alargar o âmbito das suas pesquisas, não é? E dos seus estudos, para confirmarem as teorias, para confirmarem aquilo que já existe, mas muitas vezes também para, uma vez que a ciência vai evoluindo e vai permitindo o avanço em tudo aquilo que é estudado, foi isso que aconteceu aqui com David Schmidt. Ele percebeu, através de mais de 10 anos de estudo com esta tecnologia, percebeu aqui que havia aqui alguns benefícios mais, para além de tudo aquilo que já está imensamente estudado relativamente a este peptídeo, né? Nós temos aqui um peptídeo de cobre, que é um tripeptídeo composto por 3 aminoácidos, que está estudado desde 1973, foi isolado no plasma humano e que tem benefícios anticancerígenos, que tem... eu ia pedir, por favor, eu já tentei bloquear aqui os microfones, ia pedir, por favor, que desligassem os vossos microfones. Parece aqui Carlos Pereira, Teresa. Pois é isso que eu estou aqui a tentar ver se consigo. Deixa-me. Já está? Ver. Bom, como eu estava a dizer, este peptídeo de cobre, não é, que está estudado desde 1973 e que tem benefícios anticancerígenos, antioxidantes, antidor, que atua ao nível dos fibroblastos, todos esses benefícios que nós vamos aqui referindo muitas vezes, que são referidos pelo Dr. Paulo Pereira e que nós estamos sempre a falar sobre eles, mas depois o Dr. David Schmidt percebeu que este é um peptídeo que está presente no organismo humano, mas ele tem apenas a duração de uma hora, não é? E o que acontece aqui com o X39 é que, estando a ser estimulado o incremento do peptídeo durante 12 horas, aumentam, ou seja, vamos potenciar os resultados e os benefícios deste peptídeo no organismo humano, e depois eles são visíveis de forma muito rápida e que ajudam inclusivamente e potenciam a regeneração celular, a elevação do sistema imunitário e, naturalmente, que depois a reativação das células estaminais, não é? Sim. E foi aqui que David Schmidt realmente fez aqui a sua, digamos que a grande descoberta, ou que aqui está a maravilha do X39, porque ele percebeu que este GHKCU, também ele era responsável por reativar o gene que vai reativar as células estaminais, o P63, e é a partir daí que então é criada esta tecnologia por ele e que nos chega então às mãos. E é também importante falarmos das células estaminais, não é? Principalmente para quem está aqui pela primeira vez, as células estaminais são uma estrutura importante. Nós tínhamos aqui a presença da Isabel, que nos iria explicar brilhantemente sobre isso, não é? Porque ela é Mas penso que também, Teresa, quanto mais simples, porque nós não sabemos que convidados é que temos aqui hoje, e Exatamente, isto sim. também é algo que nós temos vindo a perceber, que o importante é termos uma noção de como Exato. funciona a tecnologia, porque quando nós sentimos a efetividade da tecnologia, se temos interesse, nós próprios vamos estudar. Hoje em dia não precisamos ser profissionais de saúde para fazer isto, de maneira nenhuma. Aliás, quando tu te apresentaste, ou eu, é importante que as pessoas percebam que
não temos que ser profissionais de saúde para estar aqui, de maneira nenhuma. Aliás, o meu patrocinador, e falamos todos a brincar, e ele apresenta-se muitas vezes, e ele é alguém que vem da construção civil, pintor, Exato. não é? Portanto, o importante aqui é entendermos que temos nas mãos uma tecnologia maravilhosa com base em conceitos cientificamente testados há muitos anos, não é? O Exatamente. peptídeo, eu memorizo o ano pelo meu ano de nascimento, não é? Eu Exato. olhei, são maneiras de memorizarmos, porque o Uhum. cérebro não dá para tudo, não é? Só quando usamos muito tempo X39. Mas basicamente, como tu disseste e muito bem, nós temos uma terapêutica que é a fototerapia, ou seja, a chamada fotobiomodulação. Quando falamos em modulação, é porque algo vai ser modelado, não é? E neste Exatamente. caso, o que vai ser modelado é o incremento do GH-kappa-C. Porque o Dr. David Schmidt, quando chegou à descoberta ou à finalização deste adesivo do X39, já tinha por base 20 anos, porque esta empresa tem 20 anos, não é? Ou seja, a fototerapia já era utilizada há muitos anos por ele, não é? Ele aqui, o que é que ele fez? Através desta tecnologia, o objetivo dele foi incrementar um peptídeo, como tu disseste muito bem, que está muito estudado. Sabemos que ele é Sim. anti-inflamatório, não é? E nós Uhum. vamos ver agora algumas imagens daquilo que eu e imensos colegas e outros veem no dia a dia, porque nós sabemos que ele, ao ser incrementado, não é? Vai, digamos que, equilibrar um fator que pode ser preocupante quando está no nosso organismo, que é o fibrinogénio, não é? Ou a Exatamente. fibrina, não é? Uhum. Como Exatamente. tu disseste e muito bem, não tendo aqui nós a especialista, as células terminais são a cereja no topo do bolo, porque é claro que o Dr. David Schmidt também sabe o benefício delas e Exato. toda, digamos, o cômputo geral dos cientistas ou dos investigadores na área da saúde sabem que as células terminais são realmente um tesouro. São aquilo Exato. que nos podem ajudar a recuperar em momentos mais difíceis da saúde ou em algumas dificuldades celulares, Uhum. para não entrarmos em nomes técnicos, até porque esta tecnologia é para gente saudável, que por consequência, não é? Quando estamos saudáveis, conseguimos combater determinados processos, como o inflamatório, o degenerativo, e é isto que vai acontecer aqui. É só Exatamente. isso, não Sim. é? As células terminais, já muito conhecidas pela ciência, o seu poder e a sua capacidade de se adaptarem ao tecido que está, digamos, adoecido, não é? Ou inflamado, por exemplo, em degeneração, elas têm a capacidade de ir a esse local, não é? E substituírem aquilo que não está tão bem, digamos assim. Portanto, ele descobriu a cereja no topo do bolo, ou seja, utilizando a fototerapia vai incrementar um peptídeo, como tu disseste muito bem, tem benefícios estudados há 50 anos, não é? E Exato. depois, com o tempo de uso, como tu disseste muito bem, vai despertar, digamos assim, não é? Aquilo que está adormecido, que são as nossas células terminais que não morrem, mas ficam inativas, ele vai reativá-las pelo facto de se manter ativo 12 horas na nossa corrente sanguínea. Porque assim, se o nosso peptídeo está ativo durante 1 hora, não vai ter a capacidade de fazer ou de trazer os benefícios ao organismo que vai ter se tiver 12 horas. Não é, Exatamente. Teresa? Sim, É sim, isto que sim. acontece. Exatamente, é isso que acontece. E é importante também percebermos que o organismo humano é uma máquina perfeita, não é? E nós temos vários sistemas celulares, temos vários órgãos, há uns que podem ter uma maior importância, o caso do coração, do cérebro, mas o fígado não deixa de ser igualmente importante, não é? O fígado, os rins, portanto, todos eles têm uma função e têm a sua função. E aqui estamos a falar exatamente disto. Nós temos aqui células estaminais, que são uma das estruturas mais importantes do organismo, elas estão na base, digamos que, do desenvolvimento do organismo humano, têm a sua importância, mas naturalmente que, assim como em todos os outros órgãos e todos os outros sistemas, a partir do dia em que nascemos, nós vamos começando um processo de envelhecimento, não é? Sabemos que as células estaminais são as únicas que não morrem ou que não passam pelo processo da apoptose celular, mas
ficam ali inativas, mas elas são importantes, assim como é importante o colagênio, que também o nosso GHK-CU então vai estimular, não é? Porque vai estimular a produção de colagênio, e o colagênio é também ele uma proteína muito importante. E, portanto, é importante que quem está aqui de novo perceba que, como tu referiste muito bem, não precisa de ser profissional de saúde. Como disseste, nós apresentamos-nos como na nossa profissão, porque é a nossa profissão, porque poderia ser um Exato. economista ou um balconista ou qualquer coisa que estivesse aqui a falar sobre isto, não é? Ou um vendedor, não é? Só Nós temos que temos, saber como funciona, não é? exatamente, só E precisamos de funcionar é saber só que, colocar e tirar. exatamente, temos um adesivo que é colado na pele, não é? Que tem nanocristais orgânicos que vão atrair para si o infravermelho. Esse infravermelho vai estimular uma nova frequência que é recaptada pelo organismo, que vai elevar o peptídeo, e o peptídeo, por sua vez, vai estimular tudo o resto. E, por fim, Exato. vai chegar então à cereja no topo do bolo, que são as células estaminais. E basicamente esta tecnologia é isto, é simples de explicar desta forma, não Muito achas? simples. É, Pronto, é é muito isso mesmo. simples. Quem nos está a ouvir só tem que saber que tem que colocar, nós temos na pele receptores, não é? Ou seja, Uhum, quando eu disse há bocadinho e muito bem, a nossa luz, é como se nós nos transformássemos num laser, não é? E esta nossa onda, frequência baixa, esta onda curta que nós emitimos, o nosso infravermelho, vai impactar nos nanocristais que estão no X39, e ele, como é óbvio, é um cristal, vai emitir uma resposta. E essa resposta é recebida pelos nossos receptores da pele, passando uma informação ao cérebro. Parece um bocadinho complicado, e ouvimos falar aqui em GKCU e peptídeo, mas isso não é o relevante. Sabemos que exatamente. é inócuo, não é transdérmico, não passa nenhum elemento químico, nem não há nada extra corpóreo neste processo, não é? Ou seja, o Uhum, que é induzido é algo que é nosso, que vive em nós desde que nascemos. Fosse uma criança com um ano de vida, fosse uma pessoa com 90 anos, o processo é exatamente igual, e é muito importante que quem nos está a ouvir perceba que não há nada de químico neste adesivo. Ele estimula algo que é nosso, e por isso é tão maravilhoso. Depois vai depender de alguns fatores, é óbvio. Eu gosto também de falar aquilo que o próprio Dr. David Schmidt diz. É importante, e já vamos falar na água, mas é importante que nos alimentemos de uma forma correta. Eu sou muito a favor dos pensamentos saudáveis, não é? Ou seja, são sempre ondas. Se nós comermos bem, se nós procurarmos também o contato com a natureza, o chamado earthing, que agora está tanto na moda, não é? uhum. E bebermos a água que aparece sempre nos nossos slides. Hoje é uma tertúlia, e como viram, nós não estamos a seguir slides, se calhar também porque já somos muito apaixonadas por esta tecnologia, mas também para que as pessoas percebam que não é preciso, é só isto. Quando Uhum. nós utilizamos o X39, e vão perceber que nem toda a gente reage da mesma maneira, é um facto, mas a Teresa deve ter esses processos também pela área que tem, e eu, quando alguém toma um antidepressivo, também não reage da mesma maneira. Agora, é importante percebermos que isto é um processo natural, que nada é colocado na nossa pele, é um estímulo natural e que vai elevar um peptídeo que já existe dentro do nosso organismo, por sua vez vai acordar as células terminais, e vamos tirar proveito de quê? De um peptídeo elevado e de uma célula estaminal reativada, também dependendo do tempo que usarmos, está bem? A E questão é que nós estamos aqui a falar estamos a falar de um processo endógeno, como tu falavas, não é? Estamos a falar aqui de processos bioquímicos e biológicos que acontecem pela estimulação do peptídeo, e que naturalmente, tendo sido criado para pessoas saudáveis, porque o objetivo de David Schmidt era criar algo que seja preventivo, que melhore a saúde, a longevidade e que traga qualidade de vida e beleza às pessoas, ou seja, que as pessoas possam viver mais tempo, com e com mais qualidade. saúde, não é? E com mais Exato. qualidade de vida. Esse é o objetivo. Aliás, a LifeWave tem 20 anos no mercado, não é? Tem outra, toda a sua tecnologia é de fototerapia, utiliza toda esta fotobiomodulação, e existem outros PETs, naturalmente,
Aqui nós falamos muito do X39 porque, desde que este produto veio para o mercado, quem estuda e quem percebe, digamos que, como nós profissionais de saúde, entendemos que este patch da LifeWave é a base de tudo e direcionamos muito as nossas apresentações É o para mais este. importante. Exatamente, ele é o mais importante deles todos, É o que tem uma atuação agrega, sistémica. agrega toda a Exato. tecnologia de segunda geração criada por David Schmidt, e consideramos que ele é o mais importante e que é aquele que merece mais relevo. Naturalmente, depois nós, nas nossas reuniões, falamos de todos os outros, explicamos, damos formação para que as pessoas percebam aquilo que têm à sua disposição. Mas de referir, talvez, antes de passarmos àquilo que nós preparámos também, Susana, Sim, sim. referirmos que quando as pessoas utilizam, qualquer pessoa pode usar o X39. E nós sabemos muitas vezes, e temos esses testemunhos, o que começou a acontecer foi que pessoas, assim como fazem suplementação, como fazem vitaminas e suplementação, as pessoas começaram a utilizar este produto, este X39, e pessoas que tinham algumas sintomatologia começaram a ter uma maior qualidade de vida e começaram a ter benefícios, naturalmente. Sim. E nós começámos a perceber, e David Schmidt também começou a perceber que aquilo que acontecia com os processos biológicos e bioquímicos da estimulação da fototerapia que o X39 estimula, que as pessoas passavam por um processo de reversão de idade celular e isso naturalmente trazia-lhes benefícios, não é? É importante que as pessoas percebam que não estamos aqui a falar de nada que lhes vá curar nada, porque ele não foi criado para isso, mas que naturalmente haverá muitas pessoas que vão ter benefícios com a Sim, utilização do sim. X39. Claro que sim, nós vemos isso no dia a dia, nós vemos os chamados milagres, entre aspas, porque é um Exato. facto. Se nós entendermos o que é que realmente acontece no processo, se nós formos estudar e tivermos interesse em perceber qual é o benefício de ter este peptídeo elevado e, consequentemente, o benefício de ter células estaminais reativadas, nós vamos perceber que o nosso organismo passa a ter uma capacidade de resposta imediata a determinadas situações. Uhum. É claro que se as pessoas deixam de ter uma dor porque o peptídeo ficou elevado e a inflamação diminui, a pessoa acha que o X39 lhe curou a dor. É uma Exato. consequência. Mas o X39 não curou a dor. O Uhum. X39 o que fez foi elevar um peptídeo que está comprovado que tem uma capacidade anti-inflamatória enorme, ou porque baixa o fibrinogénio, porque evita determinadas consequências quando temos se temos um fibrinogénio elevado, já vamos falar nisso, estamos muito mais sujeitos a uma trombose, não é? Exato. Seja ele um problema cerebral, seja ele venoso, se nós temos este peptídeo elevado e temos o benefício de tê-lo elevado, achamos que foi ele que resolveu, eu usei o X39 e curei a minha dor no joelho. Entre aspas, o que ele fez foi baixar a inflamação no nosso organismo e, consequentemente, nós temos menos dor. Porque, como tu disseste e muito bem, o objetivo do Dr. David Schmidt, que durante 10 anos estudou este só por si, gastou milhões de dólares para conseguir uma patente, porque ninguém consegue uma patente de um dia para o outro. E é Exatamente. importante que todas as pessoas que nos estão a ouvir que percebam que isso não é possível, e muito menos nos Estados Unidos. O Uhum. órgão que passa estes documentos é extremamente exigente, mas é assim, ele, se durante 10 anos, quando fez este estudo, o objetivo dele era o incremento do peptídeo, porque ele já Uhum. sabia dos benefícios dele. E ele sabe que quando o temos elevado, temos determinados benefícios. Ou seja, é importante que as pessoas percebam, por isso é que ele diz que desenvolveu o X39 para pessoas saudáveis, porque Claro. nós queremos, quando conhecemos os benefícios de ter o peptídeo elevado e de reativar as nossas células terminais, nós sabemos que queremos usá-lo, mas porque queremos ter estes resultados. Uhum. Não é porque eu, por exemplo, quando comecei a usá-lo, não tinha assim nada de concreto, mas entendia perfeitamente que se eu, como tu disseste muito bem, eu fizer uma reversão celular,
Vou entrar, por exemplo, quando entrar numa menopausa, com menos afrontamentos, não é? Se calhar não vou ter tantas dores, não vai haver aquele problema de porquê? Porque eu, como entendo pelo meu trabalho as consequências de ter um fibrinogénio elevado, sei que é excelente usar o X39. Tanto que eu digo muitas vezes: usem a tecnologia para se manterem jovens, não é? Uhum. E para não virem a ter as mazelas da idade. É só isso. Exatamente, Portanto, como exatamente. tu disseste muito bem, toda a gente deve usar durante as 12 horas, beber a água, ter uma vida regrada, bons pensamentos, não é? Comer Exatamente. bem, fazer desporto. Como eu costumo dizer, eu e muita gente, nós somos aquilo que comemos, o que pensamos e o que emocionalizamos. É Dizemos, importante, exatamente, não concordo. esquecer que os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa alimentação, tudo, nós somos um todo, não é? O doutor David Smith diz E sempre isso, Teresa. exatamente, e o equilíbrio, o equilíbrio está em encontrar exatamente o equilíbrio entre tudo isso, entre pensamentos, emoções, alimentação, exercício físico, bons relacionamentos, portanto, tudo é importante Tu para falaste de uma coisa mantermos importante, a Teresa. saúde. Desculpa interromper, tu falaste aí para não me esquecer, uma coisa muito importante e é a tua área, que é a saúde mental. Exatamente, Hoje não temos tempo aqui, mas exatamente. contem-me quem Devemos quiser. dedicar uma reunião Sim, à saúde quem mental. quiser que me pergunte alguns estudos que têm a ser feitos nesse género. Mas disseste aqui uma coisa muito gira que eu digo às pessoas quando aconselho o X39, eu digo: usem todos, mas Uhum, tenham uma postura mental, como tu disseste agora, e muito bem positiva. Pensei assim: olha, eu decidi usar o X39 porque sei que ele eleva o peptídeo, sei que com o passar do tempo ele vai reativar as minhas células terminais, eu vou beber água suficiente, os uhum. 2, 3 litros. Pronto, tendo em conta o nosso peso e o tamanho, mas pelo menos 2 litros já é maravilhoso, 1,5 litro, 2 litros, ter bons pensamentos, tu disseste, ou seja, não colocar, como tudo na vida, olha, deixa-me pôr isto aqui, vamos ver o que é que acontece. Não, a nossa atitude mental em tudo na vida é importantíssimo e aqui É, também. Por isso é que eu exatamente. digo, quando usem o X39, sejam positivos, não é? Uhum. Vibrem de uma forma, olha, vou usar esta tecnologia, sejam crentes, porque ser crentes é importante em tudo o que Exatamente, fazemos. Não é só exatamente. colocar por colocar, não Uhum. é? Sim, Porque se sim, fizermos o que tu dizes, vai acontecer um processo maravilhoso. sim, sim. Sim, é muito importante, porque é importante, inclusivamente, que as pessoas percebam que quando nós estamos a falar em ser crente, não estamos a falar que isto possa ter um efeito placebo, ok? Porque nós Exatamente. sabemos que estamos a falar aqui de ciência pura, mas o facto de as pessoas terem uma atitude mais positiva, nós sabemos, isto está comprovado, e como tu disseste muito bem, é a minha área e aí eu estou à vontade. A forma como nós nos como nós as nossas, temos inteligência emocional, a forma como nós temos uma atitude mais positiva, comportamentos mais positivos, pensamentos positivos diariamente, vai efetivamente influenciar o nosso sistema nervoso central, vai estimular o nosso cérebro de uma forma muito mais positiva e muito mais saudável. Portanto, há naturalmente, e isso a ciência comprova, que se tu tiveres uma atitude negativa, tu produzes muito mais cortisol, e se tiveres uma atitude Exatamente. positiva, produzes muito mais E não serotonina e nos podemos dopamina. e não nos podemos esquecer que o peptídeo GH passou pela sua composição dos 3 aminoácidos e Uhum, como se dá o processo. O processo é a recepção, sim, pelos receptores da pele, não é? uhum. Mas a informação vai ao cérebro primeiro. É Vai, lá que tudo se processa. é, Portanto, é. nós temos que nos posicionar perante esta tecnologia e tudo na vida. Eu costumo dizer, se nós colocamos, mas já com sentido rotista, ou seja, eu vou colocar, mas isto não me vai fazer nada. Não é assim. Nós Exatamente, temos que ter essa posição, não é? exatamente. Uhum. Bom, Então então nós olha, temos que eu mostrar vou um compartilhar aqui slide. a tela, Sim, com aquilo que nós preparamos. Nós hoje decidimos falar muitas vezes nas nossas apresentações, ouve-se falar sobre o fibrinogénio. Pus aqui, pusemos aqui, não é? Aqui uma definição, que eu pus aqui a definição que aparece nos mas se nossos. calhar nós vamos mostrar, porque no Uhum, fundo esta definição há várias, mas o importante exatamente. para quem não está nos está a ouvir
é perceber na prática o seguinte, como a Teresa disse há bocadinho e muito bem, nós com o passar da idade vamos envelhecendo, não é? E foram feitos, não foi ao acaso que foi escolhido o GHKCU, sabe-se que há muitos anos atrás, não é? Foram feitos estudos de sangue de gente, comparativamente, comparar sangue de gente jovem e de gente mais idosa. E há coisas que se perceberam nestes estudos, uma delas foi a elevação do fibrinogénio com o passar da idade. E isso é importante percebermos que ele elevado tem efeitos negativos no nosso organismo, como dissemos. Mas ele também é necessário. Esta imagem que está aqui é uma imagem de um sangue, imagens de pacientes meus que eu tive no microscópio, mas gostaria que tu mostrasses a outra a seguir, Teresa, que eu vou falar na prática do fibrinogénio. Não é esta será, diga, esta aqui, precisamente. Eu como peço desculpa, eu enviei as imagens à Teresa e ela muito bem pôs tudo, mas estas duas. Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, aquilo que vocês veem nesta imagem, parece uma teia de aranha aqui no meio, isto é fibrina. A fibrina, para não entrar em hipnose, o que nós vemos é fibrina, nós não vemos o fibrinogénio numa imagem de sangue. Quando eu analiso o sangue no microscópio, o que eu vejo é exatamente isto. Por exemplo, se eu vejo este sangue tem demasiada fibrina. Não é um sangue limpo, não é um sangue onde os nossos elementos, as proteínas e tudo que tem que circular de uma forma simples, livre, aqui é impossível. Se vocês olharem para isto, dá para perceber que isto está sujo, digamos assim, não é? Esta fibrina é elevada. Se eu olhar para a imagem que está a seguir, penso que era a outra, Teresa, podes passar, nós vemos uma imagem limpa, esta. Vejam a diferença. Nós estamos a ver uma gota de sangue exatamente igual. Uma gota de sangue antes de um tratamento e uma gota de sangue depois do tratamento. O fibrinogénio tem um handicap. Embora nós necessitamos desta proteína, digamos que fibrina é uma proteína, fibrinogénio será uma glicoproteína produzida no fígado, mas nós, para trabalharmos com isto, não precisamos. Só vos estou a mostrar isto para perceber a importância de usar tecnologias como esta e outras que há. O GHKCU, não é? Quando nós o elevamos, tem a capacidade de nos modificar o sangue para esta imagem. Ou seja, ele faz o RIC, baixa a nossa inflamação, diminui esta fibrina quando está elevada. Ou seja, a imagem que nós vimos anteriormente, muito suja, não é? Essa fibrina vai diminuir. É óbvio que há pessoas que nos estão a ouvir e nós sabemos que o fibrinogénio é necessário. Sim, se nós não tivermos esse fibrinogénio, essa glicoproteína, de uma forma correta, há uma rácio para termos na nossa corrente sanguínea, nós iríamos ter uma hemorragia e morreríamos. Mas quando ele está elevado, nós somos sujeitos a uma inflamação muito maior, porque tudo aquilo que teria que circular aqui no meio destas células, não é? Destas bolinhas, para quem não entende, não circula de uma forma correta. Nós não tiramos proveito do que tem que circular dentro deste nosso plasma. Portanto, este peptídeo tem esta capacidade. De uma forma resumida, vejam só o benefício que nós... Porque depois, e a Teresa vai falar agora numa patologia muito importante, se eu tenho um plasma como na imagem anterior, podes voltar a mostrar, Teresa, nós não conseguimos levar o quê? Oxigênio, por exemplo, meus amores. Olhem para isto. Exatamente. Não é? Se nós temos um sangue, como temos na imagem a seguir, tudo circula correto. Tudo circula. E quando nós estamos a examinar em microscopia, nós vemos as células, nós conseguimos vê-las a mexer, a levarem o oxigênio ao cérebro. E vamos falar de uma patologia agora, a Teresa vai falar de uma patologia que necessita todo este processo, todo o nosso corpo. Quando está desta maneira, impossível. Impossível. E o GHKCU, este peptídeo elevado, tem a capacidade de diminuir este fibrinogénio, que quando foi feito o estudo do sangue, se percebeu, ou seja, como se estivéssemos a ver o sangue de pessoas com 80 e tal anos, o chamado sangue grosso, sujo, e nas pessoas jovens nós víamos o sangue como na imagem a seguir. Portanto, na prática, Teresa, isto é ver a vantagem de usarmos
um X39 que nos eleva um peptídeo que nos limpa ou nos permite retirar este fibrinogénio da corrente sanguínea, que Exatamente. também é necessário para evitarmos, quando temos plaquetas baixas, e hoje, por exemplo, no privado falamos nisso, é Falámos, exatamente. perigoso. Nós vamos entrar numa hemorragia. Portanto, Exato. nós necessitamos dele, mas Uhum. não muito baixo, não é? Abaixo de 1,5, nem muito elevado, não é? Exato. Lá está o Porquê? tal equilíbrio que nós precisamos e que muitas vezes no dia a dia, pela alimentação, pelo envelhecimento, o Exato. organismo entra em desequilíbrio e entra em desequilíbrio muitas vezes por aquilo que tu referiste muitíssimo bem, e que eu vou falar, vou introduzir agora a seguir, que é o nosso sistema nervoso central lá está, também uma peça fundamental para o bom funcionamento do organismo humano, não é? Mas a oxigenação que é feita através, não é só, a oxigenação não se dá só através daquilo que nós inspiramos e expiramos, não é? Não é só esse Sim, Teresa. processo, não é? Nós oxigenamos também no nosso processo respiratório, há uma oxigenação sanguínea e depois tem que haver uma oxigenação ao cérebro. E essa oxigenação, se não acontecer em equilíbrio, saudavelmente, muitas vezes por isso é que acontece que começa a haver uma neurodegeneração ao nível cerebral, e que Exato. depois acontecem então com o passar da idade, com o passar dos anos, muitas vezes pelo cansaço. Existem vários fatores que podem influenciar e que depois dão origem a doenças neurodegenerativas, e nós hoje vamos falar sobre o Parkinson, não é? Vamos falar aqui sobre esta doença de Parkinson, que é uma Vais doença. trazer um testemunho real, não é, Teresa? Vou trazer um testemunho real, exatamente. Portanto, isto é uma doença neurodegenerativa, não é? Que acontece, que está aqui a explicar que há digamos que uma rigidez muscular, a pessoa só tem tremores, mas melhor do que isso, nós vamos chamar aqui alguém então, eu tenho que dar aqui permissão vou chamar a Dona Hilda Arvano, tenho que dar aqui permissão para a Dona Hilda ligar o seu microfone. Dona Hilda, está por aqui? Estou sim, senhor. Boa noite. Ah, sim, senhor. Boa noite. Como está? Tudo bem. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite, Dona Hilda. Bom, então nós vamos falar aqui, já falei aqui tenho aqui, pus aqui algumas curiosidades sobre aquilo que é a doença de Parkinson, mas a Dona Hilda tem o seu marido, não é? Que foi diagnosticado com Parkinson. Quer-nos falar um pouquinho sobre isso? É claro que sim, com muito gosto, não, mas com muito gosto dos resultados, ultimamente, não é? Exatamente, exato. Pronto, para quem não me conhece, sou Hilda Arvano, sou casada, sou mãe, sou avó, sou empresária Uhum. e estou nesta empresa desde setembro de 2023. Portanto, em 2020 fomos presenteados, infelizmente, com uma doença no meu marido, doença de Parkinson. Uhum. Portanto, e escusado será dizer que tem sido realmente, durante todo este tempo, corremos tudo e mais alguma coisa, e ele está a ser medicado desde essa altura. Entretanto, no final de agosto do ano passado, o meu querido amigo Augusto Ferreira lembrou-se de me ligar e de me contar o que tinha acontecido com ele com esta nova tecnologia. Como ele, para mim, é uma pessoa muito credível e eu sabia da doença dele, nem sequer hesitei. E disse-lhe, então, vamos testar isso. Pronto, eu disse no meu amor, que é assim que eu trato, no meu vasquinho. Portanto, desde o dia 15 de setembro, que ele começou a usar o X39. Muito bem. Passado aí uns 20 dias de usar, antes não dei por isso, mas uns 20 dias, sensivelmente um mês, eu comecei a notar no andar dele, que ele já tinha um andar um bocadinho tropo, aquele andar. Dona Hilda, antes de me falar aí sobre essa, ia-lhe perguntar, quando o seu Vasco foi diagnosticado, começou a notar certamente, ou já notava algumas
algumas questões, sei lá, tinha alguns sintomas, não é? O que Sim, é que sim, sim. notava, o que é que começou a notar e de que forma é que se foi agravando? Pronto, eu comecei a notar na parte cognitiva, na parte de ele esquecer-se de muita coisa, e depois comecei a notar exatamente na mobilidade, no andar. Inclusive fizemos vários exames porque eu pensava que era Alzheimer e chegou-se à conclusão que não, que era Parkinson. Uhum. E isto foi realmente agravando um bocadinho, enquanto se fez todos estes testes durante uns 3 ou 4 meses, até chegar-se à conclusão que era mesmo Parkinson. E foi Ok. indicado nessa altura, eh, e realmente estabilizou um bocadinho. Mas pronto, veio-se agravando mais um bocadinho. Alguns tremores, não muitos, mas alguns tremores, mas a parte da mobilidade no andar começou-se a notar muito. Começar um bocadinho curvado, ele é uma pessoa, pronto, foi jogador de futebol profissional e, portanto, é uma pessoa que tinha uma postura realmente, pronto, muito boa e começou a não ter. Exato. Mas o que eu notei mais foi realmente a parte cognitiva. Portanto, o esquecimento, muita coisa. Os tremores não foi assim tanto. Ok, muito bem. Mas, portanto, até o ano passado, até 2023, ele foi passando por um processo degenerativo que foi-se agravando Sim, sempre de sim, alguma forma. Ok. sim, 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 Depois, sim, então, ele iniciou em setembro, 15 de setembro de sim, 2023, sim, como disse, sim. e passados 20 dias, então, começou a Sim, notar. mais ou menos, 20 até um mês, pronto. Mas depois dos 20 dias, antes disso, não. Comecei a notar no andar, comecei a ficar para trás, a ver andar, e realmente ele começou a ficar mais direito, um andar com uma postura diferente. Pronto, e fiquei felicíssima, como devem imaginar, não é? E depois comecei a notar na parte cognitiva. Inclusive, eu sou empresária na área dos fardamentos, portanto, sou comercial da minha própria empresa e ando muitas horas de carro durante o dia e ele acompanha-me, portanto, já está reformado há uns anos e anda sempre comigo. E começou a lembrar-me de determinadas coisas que eu via ao telefone, se eu não tinha de levar uma amostra a este colégio, se não tinha de ligar para fulano tal, pronto. Hoje é o meu auxiliar de memória. Portanto, A aí sério? é sério, um auxiliar de memória. Uau! Que, que Portanto, em maravilha! fevereiro deste ano, ele começou a usar também o Carnosite. Ok, muito bem, O vosso exato. conselho, pronto, do Dr. Augusto, da doutora Teresa, e agora utiliza Muito o livro importante será para aí, continuar. Hilda. Muito Como? Sim, importante, sim, muito sim, sim. importante. A doutora Teresa Portanto, fez bem. Uhum, então está a usar os dois, o Carnosite, pronto, faz uns dias e para como exato. é recomendado, e o do X39 realmente eu noto uma diferença, graças a Deus. Dona Hilda, quando falámos e que a convidei a vir apresentar este testemunho que eu sabia que está muito, muito feliz com o seu amor por tê-lo de volta, porque eu Claro. tenho acompanhado, disse-me também que quando o Sr. Vasco iniciou o tratamento, chegou a ir ao neurologista. Sim, a 16 de novembro tive uma consulta com a neurologista, que é a doutora Sónia Costa, do Hospital de Vila Franca. Uhum. E nesse dia nós esperámos 3 horas para consulta. E não é hábito, portanto, ela não demora tanto. E quando entramos, ela pediu-nos desculpas, especialmente a mim, porque sabe que estou sempre muito ocupada. E disse: olha, hoje todos os meus pacientes vieram piores e, portanto, as consultas demoraram mais. Mas o Sr. Vasco parece-me que não. Entretanto, começou a examinar e disse: o que é que o Sr. Vasco anda a fazer? Está muito melhor. Claro, fui eu logo que falei, não é? Uhum. Mostrei-lhe o que ele estava a usar, o adesivo, eu também estava. Ela disse: mas eu não conheço, esperem lá um bocadinho, são horas de almoço, também, olhos atrasados por atrasados. Sentou-se no computador e disse: mas parece muito interessante, eu vou analisar isto melhor. Mas é assim, Sr. Vasco, o senhor está muito melhor, portanto é para continuar, porque equipa que ganha não se mexe. Uau! Foi, exatamente. Agora, estou desejando que ele vá novamente, porque normalmente vai de 6 em 6 meses, ainda não o chamaram, porque estava muito que ela reduzisse medicação, e estou convencida que vai fazer, se Deus quiser. Exatamente, exatamente, claro. Estou Isso é desejando ir muito lá, bom, exato. muito bom. A nossa médica de família também sabe, porque lhe disse, e inclusive tivemos também lá em novembro, ela não deu grande importância,
Mas entretanto o meu marido tinha muitos fungos na mão esquerda, nas unhas da mão esquerda. E Uhum, realmente estão a melhorar substancialmente, ainda não estão bons, mas estão muito melhores. uhum, E exato. tivemos lá o mês passado, eu mostrei-lhe e ela realmente disse, não há dúvida nenhuma, que eu tenho de me render, porque na verdade, pronto, o seu Vasco está muito melhor. As Exato, análises dele estavam muito melhores, de novembro para agora, portanto, e exato. eu estou realmente, estamos muito felizes. Muito felizes, muito bem, parabéns. Eu agora gostava só de chamar novamente a Susana, porque efetivamente nós sabemos que, e fui eu que aconselhei que o Senhor Vasco juntasse o Carnosine, porque nós sabemos quais são os benefícios, não é? Mas agora, Susana, gostava de ouvir-te um bocadinho, portanto, aquilo que nós estávamos a falar há bocado e da minha parte e que tem a ver com realmente a estimulação do sistema nervoso central, houve aqui um processo degenerativo ao nível das células neurais, não é? Percebemos que através deste incremento do peptídeo e de tudo aquilo que nós já explicámos, começou a acontecer aqui, primeiramente, um processo anti-inflamatório, não é? Que proporcionou depois que começasse a acontecer a regeneração celular, a estimulação do sistema nervoso central, e que depois possibilita também toda esta melhoria. Mas nós falámos aqui do Carnosine. E porquê é que nós aconselhamos então que nestes casos, principalmente, as pessoas utilizem o Carnosine? A carnosina é produzida no nosso fígado e Exato. ela é reestruturante, basicamente é o que ela faz. Uhum. Mas os recentes estudos têm-nos provado, aliás, os recentes, sempre houve, estes anos todos, os estudos que têm sido feitos a nível destes antioxidantes, digamos assim, Exato. são maravilhosos, não é? Por acaso, mais uma vez que o Dr. David Schmidt os colocou na sua tecnologia, porque ele podia ter desenvolvido outros antioxidantes, não é? Exato. Sim, sim. Mas como ela é destruturante, hum, aquilo que percebemos, e também tem um benefício muito grande a nível do cérebro, não Sim, é? sim. Com o passar do tempo, o senhor Vasco começou a ter melhorias em várias áreas, como disse a esposa e muito bem, iniciaram pelo X39, ou Foi. seja, tu Foi. fizeste muito bem, porque é aquele que sistemicamente temos que fazer, temos que usar, não é? É como se nós dessemos um aporte geral ao corpo de uma abertura, não é? E Uhum. depois os outros processos vão acontecendo de forma natural. Vamos potenciar depois. Sim, aqui foi muito bem introduzido, porque vai haver uma reestruturação a nível de cérebro, porque ele vai atuar aí. É claro que o X39, muitas vezes só por si, nós vemos na fibromialgia e noutras situações, já faz o seu trabalho. Agora, se nós ajudamos com outras coisas, como o Dr. David Schmidt dizia muito bem, inclusive, não sei se foi o caso, com uma alimentação mais regrada, porque nestas patologias neurológicas nós queremos baixar a inflamação, sim, e um dos processos, dos handicaps maiores é a alimentação muito elevada em açúcar, como tu sabes. Exato, Se nós exato. juntarmos uma alimentação aqui equilibrada, não é? Baixamos a inflamação, baixamos o fibrinogénio, o plasma sanguíneo começa a circular de forma. As proteínas, os elementos têm que circulam de uma forma correta. O oxigênio é levado pelos glóbulos vermelhos ao cérebro de uma forma correta, e se juntar a isto, tu usaste muito bem uma carnosina, não é? Que vai ser reestruturante junto com a terapêutica completa, há um resultado maravilhoso, Teresa. Sim, E até sim. para os parabéns. E também porque esta doença, não é? Provoca uma rigidez muscular, não é? E nós também sabemos que ao haver a reestruturação dos tecidos, e foi por aí também A que eu carnosina é introduzi. sempre reestruturante, como tu disse muito Exatamente, bem. exatamente, exatamente. Portanto, os benefícios aqui foram muito bons,
houve uma preparação, como nós costumamos dizer sempre, não é? Há primeiro uma limpeza e uma preparação do organismo e depois as células ficam muito mais preparadas, e o Exatamente. organismo fica muito mais desperto para receber toda a outra estimulação. E basicamente colocarmos o organismo a trabalhar para nós, e que é isso que está a acontecer. E eu fico muito feliz. Teresa, aqui nem sequer podemos ser questionados sobre neste caso, a carnosina, porque é uma coisa que já é usada há imensos anos, não é? Exato. Também Sim, sim, de forma oral, voltamos à mesma coisa. Agora, sem dúvida que o X39 faz aqui a possibilidade de que, seja através da LifeWave, seja através, por exemplo, do Sr. Vasco, e falando isto para qualquer pessoa que nos ouve, pode ter, o neurologista, por exemplo, pode aconselhar a suplementação da carnosina oral ou de outras coisas, não é? Nós não temos, quando falamos do facto desta pessoa ter usado um novo adesivo, o que nós queremos aqui dizer é que numa patologia tão grave como esta, o todo é importante, não é? O comportamento sistémico é muito importante. Agora, o X39, no meu entender, como dizemos, não é, nunca, aqui sim não é substituível, ou seja, o tesouro é o X39, porque nós podemos ir buscar os antioxidantes de outra forma. O X39 não, é aquilo que nós dizemos que é uma patente, que é única, não é? Que só a LifeWave é que tem, que não é, neste caso, substituível. Carnosina, sim, poderia ser substituída por uma... Mas, claro, se nós temos a tecnologia, fizeram muito bem, a dona Hilda e tu, usarem a que têm, não é? Mas é importante falarmos nisso, não é? Temos uma coisa que ninguém mais tem, vejam a maravilha, não é? E inteligentemente o terapeuta ou o médico ou o especialista aconselha a que use. Eu, por exemplo, uso carnosina há quase, eu não diria há 18 anos ou 19, mas mais ou menos há 20, de uma forma oral, caríssima, não é? Porque às vezes quando falamos nas tecnologias, nos custos delas, para serem efetivas, têm que ter um custo, porque o princípio em si, Dona Hilda, da substância é maravilhosa. Agora está de parabéns, Eu não não é? conhecia. Em recuperar o seu amor. E é fantástico ver que agora é ele o seu, digamos, é aquele que lhe fala sobre os compromissos ou lhe acorda a memória. É muito bom, não é? É verdade. Auxiliar de memória. Auxiliar de memória, exato. A nível do tremor, como falou, e é normal ainda não ter tanta efetividade. Eu acredito que há quanto tempo não está a utilizar ainda há 6 meses, pois não? Já, querida, já. O O X39, já sim. desde setembro. Sim, mas o cômputo geral é importante que junte o que fez e que dê algum tempo, para que haja reestruturação, como a Teresa disse muito bem, de outros tecidos. Sim, exatamente, sim, sim. Até porque estamos a falar de que idade tem o Sr. Vasco, Dona Hilda? 78. Pronto. Pois, 80 anos são precisos 8 meses no mínimo. Exatamente, exatamente. Um mês Sim, para cada 10 anos. vai precisar de mais algum tempo até que haja aí realmente mais resultados e é importante também dar a possibilidade ao corpo dele se regenerar, porque é mesmo assim, tem que mesmo acontecer. Muito Sim, bem. ele tem outras patologias, como diabetes e outro tipo de coisas, não é? Pois, exato, claro, sim. Pelo menos está a conseguir combater o efeito negativo das próprias patologias e do envelhecimento, não é? Exatamente. A conseguir mantê-lo. E E está de parabéns. é importante, acima de tudo, que, e eu já estive com o Sr. Vasco várias vezes, a qualidade de vida que ele ganhou, a disposição, porque quem conversa com ele, e eu já tive essa oportunidade de olharmos para ele e não se perceber que efetivamente ele tem essa doença. É fantástico, não é? Portanto, para mim é realmente maravilhoso, muito gratificante tê-la aqui hoje a dar esse testemunho. Muito obrigada, Dona Hilda. Obrigada, sou eu, a todos. Um beijinho grande. Um beijinho também. Lá E até estarei sábado, em Lisboa para lhe dar um grande abraço. Até Assim ao sábado, teu amor. lá estaremos os dois, se Deus quiser. Exatamente. Até sábado, se Deus quiser. Exatamente. Até sábado. Obrigada. Susana, vamos terminar, não é?
Agradecer a todos os que estiveram aqui presentes. Se tiverem dúvidas, reforçar que nós estaremos sempre disponíveis para esclarecer alguma dúvida, principalmente a quem está aqui de novo. Existem grupos, existe o board, nós temos acesso a toda a informação que vos pode auxiliar para que possam estudar e sentirem-se preparados para falar desta fantástica tecnologia. E tanto eu como a doutora Susana, a doutora Isabel, estamos sempre disponíveis para ajudar. Eu, da minha parte, digo sempre a mesma coisa. Se por acaso eu não vos responder à mensagem logo, eu estou em consulta, portanto têm que ter a paciência de esperar um bocadinho até que eu possa responder, mas eu assim que posso respondo e tento sempre estar disponível para todos. Portanto, da minha parte, muito obrigada a todos os que estiveram presentes. Susana, mais uma vez, obrigada pela tua... Posso ir jantar agora, Teresa? Já me Podes deixa? ir jantar, querida, podes. Obrigada. Beijinhos. Beijinho, fiquem Beijinhos bem. a todos Beijinhos a e até todos. amanhã. Deus, Amanhã. Beijos. Deus, Dona Hilda, beijinho. Adeus, doutora Susana. Boa noite, obrigada.